MK Ultra, o plano real da CIA para controlar sua mente. Você acredita que alguém poderia controlar a mente de outra pessoa? Não em um filme de ficção científica. Não em uma teoria maluca da internet. Mas em laboratórios reais, financiados por uma das agências de inteligência mais poderosas do mundo. Durante décadas, a ideia parecia absurda demais para ser verdade. Drogas secretas. Hipnose. Interrogatórios extremos. Experimentos psicológicos. Pessoas usadas como cobaias sem saber. Mas então, documentos vieram à tona. Audiências foram abertas. Testemunhas falaram. E o mundo descobriu que o MK Ultra não era uma lenda. Era um programa real da CIA. O projeto MK Ultra foi oficialmente aprovado em 1953, durante a Guerra Fria, um período em que Estados Unidos e União Soviética viviam uma batalha silenciosa por tecnologia, influência e informação. A CIA tem documentos desclassificados sobre o programa em sua própria sala de leitura pública. E o Senado dos Estados Unidos investigou o caso em audiências oficiais em 1977. Naquela época, o medo era enorme. Havia rumores de que inimigos dos Estados Unidos estavam usando técnicas de lavagem cerebral em prisioneiros. E dentro da lógica paranoica da Guerra Fria, surgiu uma pergunta sombria. E se nós também pudéssemos fazer isso? A missão do MK Ultra era investigar formas de manipular o comportamento humano. A CIA queria descobrir se era possível quebrar uma pessoa mentalmente, alterar sua memória, arrancar segredos, induzir confissões ou até controlar ações contra a vontade do indivíduo. O objetivo parecia saído de um pesadelo, encontrar uma espécie de chave para abrir a mente humana. E para isso, a agência testou drogas, privação sensorial, hipnose, isolamento, técnicas psicológicas e métodos de interrogatório. O LSD se tornou uma das substâncias mais associadas ao projeto, mas os experimentos foram muito além dele. Relatos e documentos também mencionam pesquisas com outras drogas, métodos comportamentais e ambientes de pressão extrema. O detalhe mais perturbador é este: muitas pessoas não sabiam que estavam participando de um experimento. Alguns eram pacientes. Outros eram prisioneiros. Outros eram estudantes. E alguns eram simplesmente cidadãos comuns que cruzaram o caminho errado, no momento errado. Em certos casos, instituições respeitadas receberam financiamento por meio de organizações de fachada, sem que todos soubessem claramente quem estava por trás da pesquisa. Universidades, hospitais, prisões e centros de pesquisa foram usados como parte dessa rede. Segundo registros debatidos nas investigações do Senado, o programa envolveu dezenas de subprojetos e instituições. Uma das partes mais conhecidas do MK Ultra envolvia o uso de LSD. Na época, essa droga ainda era relativamente nova para a ciência. Alguns pesquisadores achavam que ela poderia revelar segredos da mente. Outros pensavam que poderia ser usada para desorientar, manipular ou enfraquecer um alvo. A CIA queria saber: uma pessoa drogada diria a verdade? Esqueceria informações? Mudaria de personalidade? Poderia ser programada? Mas o que descobriram foi muito mais caótico do que científico. O LSD não transformava pessoas em agentes controláveis como nos filmes. Ele podia gerar confusão, pânico, alucinações, trauma e comportamento imprevisível. Ou seja, em vez de criar uma arma perfeita de controle mental, o projeto abriu uma porta para danos psicológicos reais em pessoas que, muitas vezes, nunca deram consentimento. Um dos casos mais famosos ligados ao MK Ultra é o de Frank Olson, um cientista do exército norte-americano que trabalhava com programas biológicos. Em 1953, ele foi secretamente dosado com LSD durante uma reunião. Dias depois, morreu ao cair da janela de um hotel em Nova York. A versão oficial por muitos anos tratou o caso como suicídio, mas a família de Olson contestou essa explicação e sua morte se tornou um dos episódios mais sombrios associados ao programa. E aqui está uma das partes mais inacreditáveis dessa história: quando o escândalo começou a se aproximar, muitos arquivos do MK Ultra foram destruídos. Em 1973, o então diretor da CIA, Richard Ells, ordenou a destruição de documentos relacionados ao programa. Isso dificultou profundamente qualquer tentativa de reconstruir tudo o que aconteceu. Mesmo assim, milhares de registros sobreviveram por estarem armazenados em locais diferentes, especialmente documentos financeiros. Esses arquivos ajudaram a revelar parte da dimensão do projeto durante as investigações posteriores. Mas isso também significa algo assustador: nós provavelmente nunca saberemos tudo. Quantos experimentos foram feitos? Quantas pessoas foram afetadas? Quais técnicas realmente foram testadas? E quantos registros desapareceram para sempre?
O MK-Ultra acabou se tornando uma espécie de símbolo do lado mais obscuro da Guerra Fria. Ele mostra o que pode acontecer quando o medo, o sigilo e o poder se juntam sem controle público. Porque a pergunta central não é apenas, eles conseguiram controlar mentes. A pergunta mais perturbadora talvez seja outra, até onde uma instituição pode ir quando acredita que está protegendo uma nação? E a resposta, no caso do MK-Ultra, foi longe demais. O programa não criou superagentes. Não provou que era possível transformar alguém em um fantoche humano perfeito. Mas provou algo quase tão assustador quanto, que, em nome da segurança nacional, pessoas reais foram tratadas como instrumentos descartáveis. E que algumas das histórias que parecem teorias da conspiração às vezes começam com documentos oficiais. Hoje, o MK-Ultra continua sendo lembrado não apenas como um escândalo de inteligência, mas como um alerta. Um alerta sobre experimentos sem consentimento. Sobre governos operando nas sombras. Sobre ciência sem ética. E sobre como a mente humana, talvez o lugar mais íntimo que existe, também pode se tornar alvo de poder. Então da próxima vez que você ouvir uma história sobre controle mental, talvez a pergunta não seja, isso é possível? Talvez a pergunta seja, quem já tentou? E por quanto tempo conseguiu esconder? Se você gosta de histórias reais que parecem ficção, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Você acha que o MK-Ultra foi apenas um fracasso científico ou será que alguns resultados nunca foram revelados? Porque, quando os arquivos são destruídos, o que sobra não é só silêncio.